Qual foi sempre a maior maldição de James Harden? O pesadelo da pós-temporada? Exatamente. Entrar com sede de sangue e aniquilar até o apito final na estreia foi algo colossal. Mas a aura não era só de Harden. Donovan Mitchell também carregava o peso dos olhares do mundo inteiro nas costas. Fazer essa jogada é apostar. 10 anos mais velho, mas com a frieza e a malícia de um veterano de guerra. O segundo embate de Harden como um cavalier. Território inimigo em Denver, sem o gigante Evan Mobley. Os mesmos carrascos que massacraram seus Clippers no jogo 7, onde ele marcou pífios 7 pontos. Agora, 22 pontos, 10 rebotes, 3 tocos e uma tripla mortal empatando aos 32 segundos. Cleveland triunfou gloriosamente. E de repente, esse sacrifício não parece mais loucura. Pressionado por Hardaway, Harden invoca sua magia. Passo para trás, cesta letal. Sofre a falta, mas perfura a rede de 3, cravando o empate em 117. Os Cavaliers acabaram de sacrificar Darius Garland, o pilar original do seu renascimento. O guerreiro que estava lá antes da glória, antes de toda a pressão, antes das batalhas épicas, trocado por um Harden de 36 anos. À primeira vista, um movimento de pura insanidade. O clássico pânico que afunda uma dinastia por meia década. Mas não é isso. Por trás dessa troca, o relógio do apocalipse corre, e o destino de Mitchell é incerto. O esquadrão estagnou, perdendo seu brilho letal há muito tempo. Vencendo ou não, as estruturas da cidade de Cleveland foram reescritas. Antes de exaltar o arsenal de Harden, precisamos encarar o pesadelo que Cleveland vivia. A crise com Garland era infinitamente mais sombria do que aparentava. Quinta escolha em 2019, virou uma estrela máxima antes da chegada de Mitchell. Ele estava predestinado a ser a fundação inabalável. Então Mitchell chegou, criando um campo de batalha com 2 armadores abaixo de 1,90 m. E isso trouxe consequências devastadoras. Na última temporada, com Garland na arena, os Cavs marcaram mais 9,9 em 290 minutos de tensão. Ataque letal, esmagando rivais com 10 pontos de vantagem. Defesa apenas aceitável, nada lendária, mas firme. Mas aqui o roteiro vira. Nos mais de 1.330 minutos sem Garland, Cleveland atingiu um poder assustador. O nível de poder explodiu para mais 12. O ataque recuou, mas a defesa virou fortaleza intransponível. 7,2 pontos superiores aos rivais a cada 100 posses. Juntos, marcavam mais 9,3 de poder. Garland lutando sozinho, cravava mais 10,5. Mitchell solto no campo? Mais 12,9. Qualquer formação desta equipe se tornava uma muralha impenetrável sem Garland na quadra. Nesta temporada, tudo virou um banho de sangue. Com Garland atuando, a defesa afundou para 118. Esmagados por 3 pontos a cada 100 posses, a marca mais humilhante para um cavalier com 500 minutos de batalha. Nesse ponto, os números gritavam por socorro. Garland virou uma fraqueza defensiva fatal. Um dos defensores mais frágeis não só do esquadrão de Cleveland, mas de toda a liga. E há a maldição da altura. Com 1,85 m ao lado do 1,88 m de Mitchell, essa formação jamais ergue troféus. Essa dupla só funcionava na tranquilidade da temporada regular. Vitórias se acumulavam, o ataque era uma força brutal, mas no mata-mata, tudo desmoronava. Ano após ano, as mesmas brechas na defesa sangravam o time impiedosamente. Cada explosão de poder no ataque gerava uma cratera fatal na própria defesa. Enfrentar a elite com 2 armadores baixos transformava a quadra num verdadeiro inferno. Esse desequilíbrio amaldiçoou a equipe com 3 eliminações seguidas e devastadoras. E o físico frágil aprofundou esse pesadelo. O corpo de Garland falhava. Seus tornozelos cederam em 2021. Suas costas o traíram em 2022. Em 2023, coxa e pescoço sucumbiram. Uma mandíbula fraturada e operada o forçou a uma dieta estritamente líquida. A campanha 2024 a 2025 teve 75 jogos, seu auge físico, mas a paz durou pouco. O dedo do pé assombrou seus playoffs, agravando contra Miami mesmo após ser operado. A dor continuou em 2025 e 2026, limitando-o a míseros 26 jogos. Então, quando os líderes de Cleveland se reuniram, fizeram uma análise fria, calculista e sem piedade semanas antes do limite. A conclusão foi a mesma que qualquer observador atento já temia. Adicione a isso a pressão esmagadora do contrato iminente de Mitchell. Seu acordo acabaria na próxima temporada.
injetando uma dose de puro desespero. Mitchell declarou amor a Cleveland, ele deixou isso claro, mas sua verdadeira fome é lutar pela coroa final. Ele teria todos os motivos para partir se a equipe não alcançasse o patamar supremo. Então os Cavs chocaram o mundo, sacrificando Darius Garland e uma escolha de segunda rodada pelo lendário James Harden. Encarando o abismo assim, o pacto por Harden deixa de parecer uma insanidade e se revela como a única salvação possível para o time. Esta é a sexta equipe de Harden em 17 temporadas intensas. Aos 36 anos, ele carrega cicatrizes de 2 anos e meio nos Clippers. No crepúsculo de sua jornada, a dúvida cruel ecoa novamente. Quanta aura ele ainda possui? Mas eis a grande verdade. Onde quer que Harden pise, sua força eleva o esquadrão. Cleveland aposta que ele é a chave para a glória imediata. Vejamos seu poder de fogo. Harden anota 25,4 pontos e 8,1 assistências, ofuscando os 18 pontos de Garland. Ele guiou os Clippers a 15 vitórias e 4 derrotas nas 19 batalhas finais. Seu auge passou sim, mas sua presença esmaga como uma verdadeira estrela da quadra. O ano passado, conquistou votos de lenda suprema e integrou o terceiro esquadrão de elite. Mais importante ainda, ele está pronto. Harden sobreviveu a 79 batalhas ano passado e 44 dos primeiros 47 confrontos agora, até ser poupado para a troca. Cleveland perdeu Garland por 25 de 51 jogos e ano passado ele perdeu 4 de 9 embates vitais por seu dedo ferido. E há a estatura. Com 6 pés e 5 e 220 libras, Harden transforma a equação defensiva de Cleveland. Nem ele nem Garland são senhores absolutos da defesa, mas a montanha de músculos de Harden o oculta perfeitamente nas trincheiras defensivas. Inimigos caçavam Garland, sabendo que sua estatura jamais suportaria guerreiros mais pesados. Harden resiste firme contra armadores e até alas. E essa mesma força colossal esmaga também no ataque. O maior pesadelo de Cleveland neste início era a total inércia perto do aro. Faltava um armador capaz de rasgar a quadra e finalizar como um monstro implacável. Eram apenas passes laterais covardes e uma chuva de arremessos desesperados de 3 pontos. Os Cavs ocupavam apenas a 16ª posição nos ataques ao aro. Harden muda isso instantaneamente. Ele ainda possui essa rara combinação monstruosa de força, precisão e um controle letal. Essa aura permite que ele crie ângulos impossíveis e invada o aro. Nesta temporada, ele é o nono em infiltrações por jogo, com 14,8. Ele está no 60º percentil de arremessos no aro entre armadores e finaliza com impressionante 66%. O 71º percentil. Só isso já aniquila um problema ofensivo. E então temos a jogada mortal, o pick and roll. Cleveland nunca foi uma equipe focada em usar pick and roll, mas com 2 gigantes na área e Harden no comando, a história está prestes a mudar drasticamente. Este é o mestre que domina as jogadas de pick and roll da liga há mais de uma década. Sua estreia vitoriosa contra Sacramento provou tudo. 23 pontos e 8 assistências brilhantes. Mas as estatísticas não capturam nem metade dessa verdadeira obra-prima. Ele distribuía passes letais com perfeição para os gigantes avançando rumo ao aro. Fosse com Jarrett Allen, Jalen Tyson ou Craig Porter, ele destruía as armadilhas com calma. Ele absorvia a pressão e soltava a bola no momento cirurgicamente perfeito. No fim da batalha ficou claro. Cleveland forjava um novo sistema imbatível ao redor da maestria de Harden. E o ímpeto esmagador continuou 2 noites depois contra um inimigo feroz, o Denver Nuggets, em território hostil. Naquele inferno inimigo e sem o titã Evan Mobley, os novos Cavs arrancaram uma vitória heróica, triunfando por 119-117. Harden foi, mais uma vez, o protagonista absoluto, cravando uma bola tripla decisiva, faltando apenas 32 segundos, registrando 22 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. O mais chocante? Ele adicionou 3 tocos brutais, exibindo toda a sua monstruosa versatilidade defensiva. O trio demoníaco Harden, Mitchell e Jarrett Allen esmagou com 76 pontos, provando que podem carregar o time para a glória contra as elites da liga. Ele também revoluciona a forma como defendem Mitchell. Como Garland e Mitchell têm menos de 6 pés e 3, os oponentes dobravam a marcação ferozmente. Sabiam que Cleveland nem sempre conseguiria revidar o golpe, mas com Harden na arena, dobrar em Mitchell virou uma sentença de morte. Deixar Harden livre é suicídio. E se dobrar nele, ele vai te aniquilar na mesma moeda todas as vezes. Nessa temporada, os Cavs viveram e morreram pela lâmina de Mitchell. Com ele, o saldo letal era de mais 6,6. Sem ele, despencava para um abismo de menos 3,3. Sem Mitchell, o ataque desmoronava.
Agora, Harden se torna o verdadeiro motor nesses momentos cruciais. Um monstro capaz de forjar arremessos perfeitos para si e seus aliados em cada posse. A verdadeira dúvida é se eles conseguem se alinhar em seus estilos. Sob Kenny Atkinson, Cleveland usa um sistema letal de movimento e transição frenética. Harden reinou em ataques lentos de isolamento profundo durante quase toda a sua lenda. Eles terão que forjar um meio-termo absoluto nessa guerra de estilos. Ambos os lados precisarão evoluir, mas Harden já superou esse desafio antes. Ele lutou ao lado de Chris Paul em Houston e dividiu a quadra com Kyrie e KD em Brooklyn. Ele sabe jogar com outras estrelas que dominam a bola. Atkinson não sente medo. Como ele cravou, grandes lendas sempre se encaixam perfeitamente. Quando se tem gênios em quadra, tudo flui. Mitchell e Harden já estão sincronizando suas mentes. Conforme revelado por Tony Jones, do The Athletic, e Chris Fedor, do Cleveland.com, os dois debateram intensamente na noite sombria antes do grande pacto ser selado. No fim, ambos estavam convictos de que esse era o destino pelo qual ansiavam. Mitchell deixou isso absolutamente claro publicamente. Ele avisou Fedor: todos conhecem seu poder, mas isso exige que cumpramos nosso destino. Falhamos miseravelmente nos últimos 3 anos, mas agora a glória absoluta é nossa obsessão. A hora é agora. Entrar em quadra e aniquilar. Olha, leia seus pensamentos. E mentiria se disser que esse passado sombrio não importa. O histórico de Harden nos playoffs assusta. Após a troca, os críticos atacaram sem piedade. E com total razão. Harden nunca conquistou o anel de campeão. Muito se deve ao puro azar e a um roteiro cruel fora de controle. Mas a culpa profunda carrega o seu nome. Um titã na temporada regular, ele forjou a fama de estrela que congela e quebra nos playoffs. Suas médias de carreira nos playoffs: 22,5 pontos, 6,5 assistências e 5,5 rebotes em 173 batalhas. Estatísticas ilusórias, pois a verdadeira história escancara um abismo sombrio. Jogos número 7 são quando lendas despertam. Para Harden, tem sido um pesadelo absoluto. Contra Denver, num jogo 7 decisivo, ele afundou com 7 pontos e 2 acertos em 8 tiros. Os Clippers foram massacrados. Harden evaporou como um fantasma. Desde 2020, ele sobreviveu a 4 jogos 7. Nessas guerras, 13,8 pontos, atirando 27,5% e 16,7 de 3. Na temporada regular da mesma época, 23,5 pontos, precisão de 43% e 36 do perímetro. Uma queda fatal. Colapsos idênticos varrendo Houston, Brooklyn, Filadélfia e o esquadrão dos Clippers. 4 times diferentes, mesmo fim. E a maldição ultrapassa os jogos 7. Quando a eliminação ameaça, o brilho de Harden fatalmente desaparece. Após cair para o Denver, ele ignorou os microfones. Ele sentiu a ferida, mas o contexto muda o jogo. Se a desgraça manchou seu passado, a estreia pelo Cleveland em Denver acendeu a faísca de uma nova era. Numa sangrenta vitória de temporada regular, Harden foi a lâmina que aniquilou os carrascos que antes o humilharam. Terminou com 22 pontos, 10 rebotes e 3 tocos implacáveis. Um espetáculo atestando que, sob novo comando e ao lado da estrela Mitchell, o passado não decreta o futuro. Essa fama manchada é real, e o presidente dos Cavs, Kobe Altman, peitou esse fantasma de frente. Há batalhas de eliminação que ele certamente derramaria sangue para poder reescrever. Talvez 5 partidas deploráveis num oceano de 173 guerras de playoff. Mas no fim, ele desperta o próprio limite e eleva nosso verdadeiro poder. Ser a opção número 1 num esquadrão campeão é carregar o céu nas costas. A bênção divina é ter outra opção número 1 marchando de igual para igual na trincheira. E esse pequeno detalhe é a salvação mágica de Cleveland. O letal Donovan Mitchell saudável, drenando a pressão, abre os portões da glória para a dinastia Cleveland. Mitchell é o aliado mais fenomenal da carreira de Harden? Não. Lutou com Durant 2 vezes, Kyrie, Kawhi e Chris Paul, ídolos absolutos e lendários. Saúde e momento cravam o triunfo. No Brooklyn, o trio de deuses Harden, Durant e Kyrie estava destroçado na hora que a foice desceu. Pelos Clippers, Kawhi quase sempre definhava no banco. No Houston, CP3 nunca ostentou a artilharia explosiva e mortal de Mitchell. Naquele jogo 7 dos Rockets, Harden era o condenado a carregar todo o firmamento. Em Cleveland, essa velha maldição foi aniquilada. Sua missão letal: arquitetar o ataque, domar a adrenalina e manter Mitchell intocável para estilhaçar o último quarto. A vantagem é avassaladora. Cleveland protege Evan Mobley e Jarrett Allen, titãs prontos para engolir as assistências enfeitiçadas de Harden.
Jalen Tyson surge como um monstro implacável. Eles forjaram um arsenal letal para punir defesas quando Harden atrai todos os olhares. Isso é crucial quando a pressão sufoca. Isso garante a sobrevivência de Cleveland nos piores abismos de Harden. Mas não se engane, ainda é uma aposta colossal. Cleveland aposta sua alma que Harden cederá no clímax, que confiará o ataque final a Mitchell, impedindo que seu imenso orgulho imperial atrapalhe. Os Cavs juram que agora o destino vai ser reescrito. Como na era Brooklyn, ele passará o fardo ao gênio mais elétrico na hora da morte. E a ganância de Cleveland não parou em Harden. Sacrificaram DeAndre Hunter, Lonzo Ball e 3 cruciais escolhas de segunda rodada. Os Cavs também convocaram os guerreiros Dennis Schroeder e Keon Ellis. E subitamente, esse esquadrão renasceu, muito mais profundo, perfeitamente equilibrado e com um poder destrutivo letal no banco. Schroeder é um veterano lendário. Foi exilado 8 vezes, mas sua força destrutiva em quadra jamais vacilou. Os exércitos o veem como o catalisador ofensivo do 2º Batalhão. A ilusão chamada Lonzo Ball simplesmente desmoronou. Sua mira mágica evaporou. Seus tiros de 3 pontos despencaram no abismo. E sem sua aura atlética, o aro virou intocável. Schroeder restaura essa ordem. Em Sacramento, ele cravou implacáveis 12,8 pontos e 5,3 assistências. Ele molda o próprio destino, ergue aliados e carrega a aura da vitória suprema. Ele guiou a Alemanha aos tronos sagrados da Copa FIBA e do glorioso Eurobasket. Então surge Keon Ellis, o verdadeiro coringa indomável do caos. Um ala renegado de 26 anos em seu 4º ano. Mas sua defesa é uma fortaleza absoluta. Ele esmaga no percentil 95 em bloqueios e 96 em roubos mortais. Ele é um dos únicos 2 monstros da liga, garantindo pelo menos 2 roubos e 1 bloqueio a cada 36 minutos nesta temporada. Ele transforma a vida dos armadores inimigos em um pesadelo. No ataque, ele ainda evolui, mas atira sem hesitar. Ele crava formidáveis 41% de 3 na carreira e 36,8% nesta temporada. Essa fusão de barreira defensiva e espaço mortal era o milagre que o banco precisava. Mitchell alcançou seu ápice divino e a Conferência Leste é terra de ninguém. Cleveland sacrifica a paz do futuro por uma chance sangrenta de glória imediata. Unir 2 monstros com esse nível de poder e experiência forja a retaguarda mais assustadora e explosiva de toda a liga. O aviso da alta cúpula corta o ar como aço. Escolheram a guerra imediata ao invés da espera. Cleveland perdeu toda a sua paciência. Eles vão para matar. O pacto com Harden é uma declaração imperial. Cleveland avisa ao resto da liga que estão dispostos a matar pelo trono do campeonato. Chega de esperar. Chega de implorar para que os milagres aconteçam magicamente. A paciência foi aniquilada. As peças do destino finalmente se encaixaram perfeitamente. Agora começa o verdadeiro banho de sangue, pois portar as armas e triunfar na guerra são destinos completamente diferentes. Então, qual o seu veredito? Os Cavs possuem poder de fogo para invadir as finais neste ano decisivo? Grave sua profecia suprema aqui nos comentários. E se sua adrenalina disparou nesta análise, curta e inscreva-se para não perder nossos próximos mergulhos nestes abismos lendários.